Abra a palavra do Senhor no livro de Daniel. Abra a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel 12. Daniel 12. Agora deu ruim aqui. Versículo 13. Daniel 12, 13. Glória a Deus. Pelo Senhor marchamos sim. Suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir. Acharam, irmãos, Daniel 12? Sim. Achou? Então vamos ler juntos? Tu, porém, vai até o fim, porque descansará e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Acharam, né? É isso mesmo, né? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, te louvamos, te bendizemos e agradecemos ao Senhor, meu Deus, por esse momento de compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, fale aos nossos corações, que o Senhor, meu Deus, fortaleça a nossa fé, que o Senhor, ó Deus, venha endireitar os nossos caminhos, para que nós possamos, meu Deus, seguir até o fim. E assim, Senhor, receber o galardão que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, pode se sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Bom, irmãos, essa palavra veio ao meu coração, estava estudando, meditando durante a semana, e essa palavra veio ao meu coração logo no final dessa passagem, né? Algumas traduções vai dizer que Deus diz para Daniel, Daniel, segue o teu caminho, porque no final você se levantará, falando da ressurreição, e você receberá o seu prêmio, você receberá o seu galardão. Dependendo da tradução, vai estar mais ou menos dessa maneira. E o interessante, irmãos, do que me chama a atenção nessa pregação, nessa mensagem, é que Daniel, ele queria saber mais das coisas que iriam acontecer. Ele queria saber, Senhor, o que vai acontecer? Me dá mais compreensão, mais clareza das visões que o Senhor tem me dado, porque eu quero saber o que vai acontecer no final. E a resposta que Deus dá para Daniel é, segue o teu caminho. Segue o teu caminho até o fim, segue o teu caminho até o fim, permanece até o fim, porque no final você ressuscitará para receber o seu galardão. Irmãos, essa palavra ela ardeu no meu coração, porque nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada, e muitos estão deixando de chegar ou de ir até o fim. Muitos têm se desviado desse caminho, e no final não receberão a gloriosa recompensa, a coroa da vida. Daniel, ele tinha tanta informação, Daniel, ele tinha tantas visões das coisas futuras, tanto que Deus disse, Daniel, sela o livro dessa lei, sela essas revelações, porque no tempo futuro, eles entenderão essas coisas que eu estou te dando agora, eles entenderão. As pessoas, o povo, desta época, do fim, eles entenderão todas essas mensagens que eu estou te dando. Mas agora, segue o teu caminho. Do jeito que você tem andado diante de mim, segue até o fim, porque naquele dia eu vou te ressuscitar e vou te dar o teu galardão. E nós, irmãos, da mesma maneira, eu estava pensando, da mesma maneira, o Senhor nos chamou a andar no caminho. Só que muitos entram no caminho e saem do caminho. Muitos entram no caminho e não permanecem no caminho. Muitos entram no caminho, mas não perseveram em ficar no caminho até o fim. Não é por uma parte, não é por um curto período de tempo, é até o fim. Daniel, ele queria saber mais das coisas. E quando eu falo de Daniel aqui, com certeza você está imaginando um jovem, é ou não é? Um jovem rapaz que foi lançado na cova dos leões. Só que quando o Senhor deu essa revelação a Daniel, Daniel estava com aproximadamente 85 anos. Daniel viveu uma vida de fidelidade a Deus.
Daniel, quando foi chamado, Daniel, quando foi levado cativo, segundo os historiadores, ele e seus amigos e os seus que foram levados, os jovens, tinham em torno de 15 a 17 anos. Era um adolescente, era um garoto, quando ele chegou no palácio de Nabucodonosor. E quando Daniel está chegando, quando Deus está entregando a Daniel a última revelação daquele período profético, Daniel está com aproximadamente 85 anos, vivendo uma vida de fidelidade, uma vida sem olhar para trás. E aí Deus me trouxe na mente aquela passagem de quem? Do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e o quê? Guardei a fé. Agora está me reservado a coroa da justiça que me será entregue naquele dia, tanto a mim como aqueles que amam a vinda de Jesus. Irmãos, o tema dessa palavra é fiel até o fim. Nós temos que ser fiel até o fim. Não é fiel de vir domingo na igreja. É fiel em todos os momentos. Daniel não foi fiel só um dia, só quando recebeu lá as revelações. A palavra do Senhor nos mostra que Daniel viveu uma vida de intimidade com Deus, porque a própria palavra vai dizer, quando decretaram para que não se orasse a outros deuses, a não ser o rei Assuero, lá esqueci o nome dele agora, aquele rei, então falaram, olha, qual o nome dele, irmã? Dario, né? Rei Dario, e não se podia orar a outros deuses, a não ser a Dario naquele período. Então, decretaram, Daniel falou, não vou deixar de orar ao meu Deus. E ele fez questão de mostrar para todos que ele não ia se dobrar aquele decreto de deixar de adorar a Deus. Tanto que a palavra do Senhor diz que Daniel entrou no seu quarto, ele não fechou porta, ele não fechou janela. A palavra do Senhor diz que ele abriu as janelas no sentido de Jerusalém, da onde ficava a cidade santa. E lá ele orou ao Senhor e os seus inimigos viram aquilo e o denunciou ao rei. Daniel foi lançado aonde, irmãos? Na cova dos leões. E a palavra do Senhor vai dizer que Daniel orava pela manhã, pela tarde e pela noite, vivendo uma vida de santidade, de intimidade com Deus. A jornada de Daniel, de 69 anos, foi uma jornada de fé, de perseverança. Uma hora ele estava num lugar bom, outra hora ele estava nas covas dos leões. Outra hora ele estava no palácio, outra hora ele estava num barraco. Porque quando Nabucodonosor morre, o filho dele assume o poder, ele comete um grande sacrilégio, que é pegar as coisas do templo e dar para as pessoas que estavam na festa beberem vinho, festejarem com as coisas do templo, até que mandam chamar Daniel, falam, olha, aparece um dedo, uma mão que escreve na parede. E aí eles não sabiam o que aquilo queria dizer, ficaram assustados. Nenhum dos magos daquela época conseguiu entender o que aquilo queria dizer. Então falaram, olha, existe um homem sábio que esteve do lado do seu pai. Chame ele é Daniel. E Daniel tinha perdido todos os seus status com a saída, com a morte de Nabucodonosor, ele perdeu seus status. Então Daniel estava jogado, Daniel estava num lugar, não mais no palácio, então ele é buscado. Então aquele rei que estava no lugar de Nabucodonosor, seu filho, diz, olha Daniel, te darei tudo o que você quiser, até metade do meu reino, se você me disser o que ali está escrito. Qual que é a resposta de Daniel? Fica com o que você tem, eu não quero nada, mas eu te direi o que está escrito ali. Daniel não se corrompeu por causa de dinheiro ou de reino. Então a gente vê a fidelidade de um homem, a fidelidade de permanecer fiel a Deus, conhecendo as revelações, conhecendo Deus Todo-Poderoso, mesmo estando em cativeiro. Porque muitas das vezes a gente quer conhecer a Deus quando tudo está o quê, irmãos? Está bem. Daniel estava longe da sua pátria, sua cidade havia sido destruída, o templo havia sido queimado, os cidadãos mais pobres estavam passando fome em Jerusalém, porque os muros foram destruídos. Então, quando eles plantavam, vinham os inimigos e roubavam sua plantação, o povo estava morrendo. Apenas a nobreza foi levada para o palácio, mas a classe média, a classe pobre, ficou passando necessidade.
Então, veja que Daniel, numa situação difícil, permaneceu fiel a Deus. E a gente imagina que muitas das vezes a gente só permanece fiel a Deus quando tudo está o quê? Bom. Mas o bom é que Deus mostra, envia as provas para poder mostrar aonde está o meu e o seu coração. Se está nele ou se está nas coisas que ele te dá. Se está nele ou naquela paz momentânea que ele permite nas nossas vidas. Aonde está o meu e o seu coração? Será que só perseveramos no Senhor quando não temos problema, quando está tudo fácil? A jornada de Daniel é de perseverança, é de fé. E de fé essa provada. Fé essa testificada. E o chamado que o Senhor nos faz, irmãos, no final desse texto, é de vivermos uma vida de fé, de seguir esse caminho até o fim, até o dia em que o Senhor irá nos entregar esse galardão, ao qual o Senhor reservou a cada um de nós, se perseverarmos até o quê? Foi o que Jesus Cristo disse. Se perseverar até o fim, se alguém perseverar até o fim, se perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Se perseverar. Porque nas cartas às igrejas, o texto é bem claro. Ao que vencer. Não diz, olha, todos que venceram, todos vão vencer, vão receber a coroa da vida. Não, ao que vencer. Tá o Danilo, a Glaucia, tá o Pedro, a Cláudia, tá eu e a Fabiana, tá o Carlos e a Fernanda, tá os casais aqui. Mas os dois não subirão de mãos dadas. Somente quem perseverar até o fim. Se a Glaucia estiver fazendo o Danilo não, naquele dia, meu irmão, sinto muito. Se a Fabiana estiver fazendo e eu não, naquele dia, ai de mim. Irmãos, a salvação não é brincadeira. É uma luta diária. Exige de nós santidade, sacrifício. E às vezes a gente, estou servindo a Deus porque é na luta. É porque é na luta que nós somos forjados. É na luta que a nossa fé ela é cada vez mais fortalecida. Ou você crê, ou você não crê que Deus ele te salvou. Porque há pessoas que creem a Deus, eu creio em Deus, mas nada de bom está acontecendo. Irmãos, já aconteceu a coisa mais boa do mundo em nossas vidas. Ele enviou o Filho dele para nos salvar. Quer o quê? Você quer aquela canção? O melhor de Deus ainda está por vir? O melhor dele já veio. Agora, você quer esse melhor ou não? Porque muitas das vezes a gente quer o melhor dessa terra e a gente despreza o melhor da onde? Do céu. E a jornada de Daniel é, eu quero o céu e nada dessa terra. E aí é onde a gente tem que perseverar até o fim. Daniel, segue o teu caminho. Segue o teu caminho. Hoje nós vemos pessoas estudando. Hoje, Daniel, naquela época, não tinha tanta informação. Tanto que quando ele recebeu a revelação, quando ele foi dar o sonho para... Quando ele teve a segunda revelação lá dos tempos do fim, ele falou assim, eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que isso quer dizer, não. E a palavra do Senhor diz que ele foi jejuar e jejuou durante 21 dias. E o Senhor enviou a mensagem até que o príncipe da Pérsia estava segurando aquela revelação. Então, Deus dá a revelação a Daniel. E eram revelações limitadas. E depois, quem vem dar as revelações, irmãos? Depois de Daniel. Quem foi o outro que deu revelações dos tempos dos fins? Não, foi Jesus. Jesus foi o segundo a dar revelações do tempo dos fins. Quando ele disse, olha, quando essas coisas estiverem para acontecer, da minha vinda, haverá fome, guerras, rumores de guerras, você só pensa em João. Mas Jesus foi o que disse, antes que eu venha, antes que essas coisas comecem a acontecer, haverá fome, doença e tantas outras coisas que os irmãos já conhecem. Jesus já havia dado ali o sermão profético das coisas que haveriam falsos profetas, falsos mestres, o amor de muitos iriam se esfriar. O pai se levantaria contra o filho contra o pai, a mãe contra a nora contra a sogra contra a nora. Haveria morte, escândalos. Não é o que acontece hoje em dia? Quantos escândalos a gente está vendo? Não só no mundo, mas dentro da igreja. Quantos escândalos, quantos falsos ministros, falsos profetas têm apregoado quando é paz quando não há o quê, irmãos? Não há paz, porque quando a pessoa fala, olha, Deus vai te abençoar, Deus abre uma porta para você e a pessoa está no pecado, ela está dizendo, Deus está em paz com você e Ele vai te abençoar, mas Deus não está em paz com essa pessoa. Enquanto ela viver no pecado, é uma guerra, uma barreira.
E estão dizendo, paz, paz, quando não há o quê? Quando não há paz. Jesus está voltando, Deus está voltando, e a palavra do Senhor diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda, porque o imundo ele vai se emudecer, ele vai se sujar cada vez mais. Irmãos, e nós devemos abrir os nossos olhos diante do que já está revelado diante de nós. Às vezes há pessoas que estudam, mas isso não acrescenta nada na sua vida espiritual. Ela consegue adquirir conhecimento, só que esse conhecimento não muda nada no seu interior, porque ela continua da mesmo jeito, da mesma maneira. Porque não é conhecimento que salva, irmãos. É quando eu compreendo o amor de Deus, a revelação que o Senhor me dá, de que se eu não me agarrar a Cristo, o meu destino é o sofrimento eterno. E há pessoas que sabem. Quem aqui não sabe que Jesus está voltando? Quem aqui não sabe que Jesus está às portas? Mas diante dessa revelação, como eu e você estamos no caminho, estamos perseverando até o fim. Quando eu digo perseverar, não é perseverar dentro de uma instituição. É você perseverar em quem? Em Cristo. Porque a pessoa fala, eu estou indo todo dia na igreja, estou fazendo isso, estou fazendo... Não é isso, irmãos. É você saber se realmente você está em Cristo, se humilhando debaixo dele, clamando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu careço do Senhor, eu careço da sua misericórdia. Eu preciso ser lavado. Quantas das vezes no dia a gente peca? Peca no pensamento, peca numa atitude, peca numa falha, numa falta que a gente de um ato que a gente deixa de praticar. Porque aquele que tem o poder de fazer o bem e não faz, esse o quê? Cometeu pecado. E às vezes a pessoa fala, não trai meu marido, não trai minha mulher, mas às vezes não ajudou uma pessoa que poderia ter o quê, irmãos? Cometeu o pecado. Nós precisamos, irmãos, rever os nossos conceitos. Saber se estamos seguindo no caminho diante da revelação que o Senhor já nos deu. Diante daquilo que o Senhor já entregou a mim e a você. Como nós estamos andando no caminho? Estamos perseverando até o fim para no final ressuscitarmos e recebermos o galardão, ou estamos andando, como eu estava conversando, ou nós estamos andando do nosso jeito. Vou seguir a Jesus do meu jeito, eu não quero saber do que o pastor está falando, eu não quero saber do que fulano está falando, eu não me importo com a igreja, eu me importo somente com o que Cristo está falando. Quando a pessoa despreza o conselho de Deus, ela começa a andar por outro caminho. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor fez dois, não fez um. Sempre dois vai ser melhor do que o quê? Porque se um cair, o outro o quê? Aqueles que resolvem andar sozinho, já nem imaginam que já estão caídos. Porque eles mesmos não conseguem enxergar o quanto estão errando. Nós precisamos uns dos outros para andar nesse caminho até o fim. Nós precisamos uns dos outros para poder andarmos até o fim. Por isso o Senhor nos induz, nos incentiva a estarmos juntos, a perseverarmos, a sermos igreja, a sermos um corpo, não uma instituição, mas um corpo que faz parte, membros de um corpo que estão unidos ao ponto de que se um dos membros se machuca, todo o corpo o quê? Todo o corpo sente. Irmãos, nessa caminhada que nós estamos para o reino de Deus, nós precisamos analisar e pensar de que maneira eu tenho caminhado. Realmente estou perseverando? Porque muitas das vezes a gente entra naquela sensação, fui na igreja, estou perseverando. Eu fui no culto de oração, estou perseverando. Eu fui no estudo bíblico, estou perseverando. Só que aí, fora esses 3 dias que tem culto, como você é? Você como é que se diz? Todo dia você tem lido a Bíblia? Você tem orado ou só ora quando é o culto de oração? Você lê a Bíblia quando você está lendo junto com quem está ministrando a palavra? Daniel, ele não precisou de alguém para poder orar com ele. Ele foi lá e orou de tarde, de manhã e de noite. A ordem de Deus a Josué, medita nessas palavras de manhã, de tarde e de noite, não se aparte dela. E muitas das vezes a gente se aparta da palavra, da oração por qualquer coisa. Eu não tive tempo hoje.
não tive tempo por causa disso, por causa daquilo. E aí a gente vai deixando. Mas eu fui na igreja, já é o quê? Quantas das vezes eu ouvi isso? Já é o suficiente você ir na igreja? Não, não é, irmãos. Não é. Se a gente não vigiar, a gente vai ser um daqueles que um dia estiveram... Deixa eles, irmão. A gente vai ser um daqueles que um dia estiveram... Vamos estar lá, ó, batendo na porta. Assim, deixe-me entrar. Eu fui na igreja. Eu ouvi a palavra. Eu curei, eu libertei, eu fiz isso. Ele vai falar, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Quem é você? Os irmãos estão compreendendo? Então Deus chama Daniel, irmãos. Deus fala para Daniel, Daniel, segue o teu caminho. Ou seja, permanece fiel até o fim. Porque naquele dia você vai ressuscitar para receber o seu galardão pela sua fidelidade. E Daniel estava com aproximadamente 85 anos. Daniel não viu aquelas coisas que ele escreveu. Nós vimos. Porque boa parte daquilo que ele escreveu aconteceu anos depois. Em que o império de Nabucodonosor foi dividido em 4 reinos. E uma pedra que destruiu esse reino, ela veio do céu, que é Jesus. Que destrói todos os reinos dessa terra. E aquele que está nessa pedra não é o quê? Não é destruído e nem confundido. A palavra do Senhor se cumpriu, Daniel não viu. Nós temos revelações do Apocalipse, revelações de Jesus Cristo, que estão se cumprindo e nós estamos vendo. E diante disso que estamos vendo, quem é eu e quem é você? O que nós estamos fazendo diante dessa revelação? E isso é a pergunta que fica no meu coração. Quem eu tenho sido diante da revelação que eu já tenho da vinda do meu Senhor? Será que eu estou me preparando, estou me santificando? Ou está bom, fui no domingo na igreja, fui no culto de oração na terça, fui no culto de sexta-feira, já é o suficiente? Não, irmãos. A palavra do Senhor diz, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Daniel pergunta para o Senhor, Daniel capítulo 12, versículo 8. Qual será o fim dessas coisas? Ele fala, Senhor, qual será o fim dessas coisas? Me dá uma explicação, eu quero saber, eu estou curioso para entender qual será o fim dessas coisas. E Deus diz, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Daniel capítulo 12, versículo 23. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Às vezes a gente fica tão preocupado em quem será o anticristo, em quem inicie naquilo, que a gente não está seguindo o caminho até o fim. Não estamos cuidando da salvação como deveria ser cuidado, como disse Judas, lá na carta de Judas. Lutai e combatei pela fé, pela salvação que outrora foi-vos dada. É uma luta diária. E nós precisamos perseverar até o fim. Deus disse para Daniel, Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Nós estamos nesse caminho e nós devemos seguir ele até o fim das nossas vidas, ou o fim em que Jesus irá vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Nós temos que ser fiel a Deus até o fim. Porque, irmãos, Deus, ele não busca. Deus ele não busca curiosos. Vou ler a Bíblia por curiosidade. Não. Deus busca pessoas que sejam fiéis. Que sejam fiéis, porque a ordem do Senhor, seja fiel até a morte. Daniel, segue o teu caminho até o fim. Apocalipse capítulo 2, quando diz para a igreja perseguida lá, que estava a ponto de morrer, Deus diz para aquela igreja, Jesus diz para aquela igreja, ser fiel até a morte, até o fim. Seja fiel. E no que se baseia a minha e a sua fidelidade? É quando Deus está abençoando? Ou também quando a luta é permitida sobre a minha e a sua vida? Em que momento eu sou fiel a Deus? Quando está tudo bem? Ou também quando vem a fornalha, a cova dos leões? Quando eu tenho que atravessar o mar? Em que momento eu sou fiel? Deus nos chama, Deus nos convida à fidelidade. Nós temos que ser fiéis a Deus. Foi para isso que Ele nos chamou, nos convocou. E nós precisamos ouvir o seu chamado. Amém, meus irmãos? Deus não nos chama, Deus nos chama, Deus chama a mim e a você a viver uma vida de fidelidade e não a curiosidade, porque há pessoas que são curiosas. Elas vêm à igreja por curiosidade ou por algum outro motivo. Mas Deus nos chama a sermos fiéis. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Daniel não entendia tudo.
ele não veria o cumprimento final das profecias, mas ele sabia o suficiente para continuar sendo fiel. Nós não sabemos, irmãos, se nós veremos o anticristo. Nós não sabemos, e a gente preocupada querendo ver o camarada. Tá doido para ver o camarada. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus, eu tenho que me preparar para ver Jesus, porque é a pessoa se preparando para poder ver o anticristo. Porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que procurar um lugar aqui, um lugar ali, e fica nessa coisa. E aí deixa o primordial de lado, que é se preparar para ver Jesus. Os irmãos estão entendendo? Se preparar para ver Jesus. O Senhor nos chamou, irmãos, o Senhor nos convidou para sermos fiéis a Ele, porque no final Ele vai dar a mim e a você a coroa da justiça, a coroa da vida. Mas nós temos que ser fiéis até o fim. Então, com as informações que Daniel tinha, e poucas, ele foi fiel até o fim. Começou com 17, 15 anos, aos 85, ele permanecia fiel a Deus. Você e eu começamos, somos jovens ainda. Tem sido fiel, você tem sido, você temos sido fiéis na nossa jornada. O Senhor tem nos chamado à fidelidade, irmãos. O Senhor tem chamado a mim e a você para continuarmos sendo fiéis. Fiéis à oração, ao jejum, à palavra, à ministração da palavra, à pregação da palavra, o evangelho. Nós temos que ser fiéis até o fim. Então hoje, com o que temos de informações, que tipo de pessoa nós somos? E quem está sendo fiel a Ele diante dessas revelações dos últimos dias, dada pelo próprio Cristo, como eu disse, lá do Sermão do Monte, das Oliveiras, de Mateus capítulo 24, em que o Senhor nos chama, que o Senhor dá as revelações de como seria o tempo do fim, que haveria guerras, rumores de guerra. Hoje o mundo está em paz. O mundo vive uma paz, não vive, irmãos? Vive ou não vive? O mundo hoje está em alarme. Não há lugar seguro hoje no mundo. Não há lugar seguro no mundo hoje. E Jesus já havia dito isso há mais de 1000 e poucos anos atrás. Eu não sei se chega a 2000 anos, mas muito tempo atrás ele já havia dito isso. E Deus disse para Daniel: Daniel, seja fiel até o fim, segue o teu caminho. O que eu e você temos que fazer é olhar como que eu estou nesse caminho. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, como eu e você estamos nesse caminho? Como nós temos andado nesse caminho? Estamos sendo fiéis a Ele? Estamos perseverando? Porque somente aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Será salvo? Então, irmãos, nós temos que olhar e ver como estamos andando neste caminho. Porque o Senhor deu essa ordem a Daniel. Vocês lembram de Pedro? Pedro, ele se preocupou com os outros. Se preocupou com João. Lá em João capítulo 21, versículo 21 a 22, se vocês quiserem ler. Às vezes a gente está preocupado, mas o fulano não está firme na fé. Mas o ciclano, mas isso, o que será dele? O que será do fulano? Meu irmão, minha irmã, o que será de você? O que cabe a mim sobre aquela pessoa é orar por ela. Senhor, tem misericórdia, põe essa pessoa no caminho e guarda-me para que eu não caia, para que eu não me desvie desse caminho, porque há muito engano nesse tempo que nós vivemos, muitos falsos profetas, falsos mestres, e nós devemos estar com os nossos pés firmes na palavra, porque o Senhor disse para Pedro, olha só, João capítulo 21, versículo 21, Pedro estava preocupado, tá bom, eu sei como é que eu vou morrer, mas e este aqui, ó? E este aqui, o que será dele? O que vai acontecer com ele? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? E quanto a ele? O que vai acontecer com ele? Eu sei que eu vou morrer, e não vai ser fácil não, né? Pelo que o senhor está dizendo aí, não vai ser fácil, mas tá aí esse cara aqui, esse bonitão. Aí Jesus olha para ele e fala: rapaz, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Não é da sua conta. Cuida da sua vida e segue seu caminho. É mais ou menos nessa palavra. Cuida da sua vida, rapaz. Vai, segue o teu caminho. Aquilo que eu te dei, segue. Deixa que eu cuido dele. E às vezes a gente quer ficar cuidando dos outros, da vida dos outros, da comunhão dos outros, e esquece de cuidar da nossa própria comunhão. Segue o seu caminho. Deixa que o Senhor vai cuidar daquela pessoa. Cabe a mim e a você orar. Ora por aquela pessoa. Entrega na mão de Deus e continua seguindo no caminho. Continua perseverando até o fim, para que naquele dia você receba a coroa da vida. Porque a coroa que o Senhor tem preparado para você, ela só cabe na sua cabeça. O nome que o Senhor tem para você, ele é só seu.
Não é do seu marido, não é do seu filho, é só seu. É isso que nós devemos entender. A salvação ela é minha, se eu estiver em Cristo. Não tem como eu pegar a minha salvação e dar para os meus filhos. A única coisa que eu posso fazer é pegar e mostrar para eles o caminho. Se eles decidirem andar, eu dou glória a Deus. Mas se eles falarem, eu não quero esse caminho, eu só vou poder ficar na retaguarda orando. Senhor, tem misericórdia e traga-os de volta para o caminho. E eu vou ter que cuidar do meu coração. Os irmãos estão entendendo? Eu tenho que permanecer no caminho. Eu tenho que ser fiel a Deus no caminho. Porque essa é a ordem do Senhor. Jesus disse para ele, olha, cuida de você, rapaz. Cuida de você, para de olhar para os outros. Você se achava o tal. Você falou que não ia me negar, você me negou. Cuida da sua vida. Você não sabe nem de você, imagina dos outros. Você quer saber da vida alheia? Cuida, irmãos, da sua fé. Cuida da sua salvação. Não fica olhando para o filho, para o marido. Não fica olhando para o fulano, para o beltrano. Olha para você. Não estou dizendo que com isso você vai falar, olha, não quero saber mais de você, não. Eu tenho que cuidar de mim para que eu possa estar na brecha por aquela pessoa. Porque se você só olhar para aquela pessoa, você vai ficar mal. E cada vez mal. Vai chegar uma hora que você fala, olha, acho que isso aqui não é para mim, não funciona. E aí você vai sair do caminho. Porque olhou tanto para aquela pessoa que deixou de olhar para quem? Para Cristo. Nós temos que olhar para Cristo até o fim da nossa jornada. Há coisas que Deus revela, irmãos. Há coisas que Deus esconde. Mas há algo que Ele sempre vai exigir de mim e de você. E é fidelidade. Os irmãos que é casado, os irmãos que já foram casados, vocês quando no casamento, o que vocês exigiam do marido? E exigem até hoje? É apenas o quê? O principal de todas as coisas é o quê, irmãos? Fidelidade. Você até deixa passar a toalha, isso e aquilo, mas a fidelidade, ela está no topo de todas as outras coisas. Se quebrar a fidelidade, se quebrar a confiança, o casamento desmorona. Agora pensa nisso, você e Deus. Deus, Ele quer de mim, de você fidelidade. Ele trata você como noiva, Ele trata eu como noiva, como esposa. E que tipo de noiva, que tipo de esposa nós somos para o Senhor? Então, o Senhor, Ele quer de mim, de você, fidelidade. Por isso Ele diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. As coisas encobertas, meus irmãos, pertencem ao Senhor. Nem tudo nós vamos entender. Tem coisa do próprio Apocalipse que eu não entendo. É difícil para mim entender. E o pior é que existem inúmeras linhas de pensamento. Existem inúmeras linhas de pensamento. E é aí que fica mais difícil ainda de se compreender. Então aí eu tenho que esperar em quem? No Senhor. Tem que esperar em Deus. Porque há coisas que Ele vai nos revelar. E há coisas que vai se revelando conforme o tempo vai se passando. E aí eu tenho que confiar no Senhor. E é o que o Senhor disse para Daniel. Daniel, só segue o teu caminho, continua sendo fiel. Essas coisas não é para o seu tempo. É para o tempo do fim. Irmãos, e tudo indica que esse tempo chegou. E nós precisamos estar vigiando. Amém? Precisamos ser fiéis ao Senhor. Fidelidade não depende de resposta completa, mas de confiança completa. Ser fiel até o fim, permanecer no caminho. Daniel já tinha um caminho. Daniel já estava nesse caminho da seguinte maneira. Ele tinha vida de oração, ele tinha integridade, Daniel tinha temor a Deus. E Daniel teve constância na velhice. Ele não desanimou enquanto estava velho, permaneceu sendo fiel até na velhice. Mesmo imagina, né? Temos irmãos aqui que já têm uma idade e a gente vê a luta que é, porque o corpo já não responde da mesma maneira como do jovem. A gente vê as dores, né? A gente vê dores, a gente vê isso, fraqueza. Então imagina para esse irmão que já tem essa idade, imagina como é duro permanecer sabendo que Deus é um Deus que cura. Não estou dizendo que Ele não cura, mas o próprio corpo, pela sua genética, ele já começa a falhar. Não é porque Deus não quer curar, mas é porque o corpo já começa a falhar pela velhice. Isaac morreu velho e cego. Isaac morreu velho e cego. Outros morreram com doenças. Então nós temos que entender que no processo da vida vai haver coisas que o nosso próprio corpo não vai responder. Mas nessa falta de resposta do corpo, a minha alma tem que continuar sendo fiel a quem, irmãos? A Deus, a Cristo. Enquanto meu corpo está respondendo,
O meu, saudável, está respondendo? Eu tenho que ser fiel a Deus enquanto ele é saudável, porque quando vem a doença, é aí que eu tenho que ser o quê? Mais fiel ainda. Mais fiel. Não é somente quando está tudo bom, mas também quando já nada sai como nós planejamos. Como nós planejamos. Então nós temos que ser fiéis a Deus. Deus não diz, mude seu caminho. Deus não disse para Daniel, olha, mude o seu caminho. Deus diz, olha, segue o seu caminho. Ou seja, o que você está fazendo está me agradando. Continua sendo fiel. Tanto que Deus trata Daniel como o quê? Um dos seus amados. Daniel, muito amado de quem? De Deus. Ah, irmãos, eu falho nisso, viu? Eu falho nisso. Eu acho que se Deus olhasse para mim, ele ia falar, olha, Roberto, você tem que melhorar muito, para mim te amar. Assim, se a gente olhar nessa visão, né, de Daniel, eu tenho muito que melhorar. Deus, ele ama a mim e ama você, irmãos. Mas sabe, ouvir essa palavra, meu filho muito amado, eu tenho que melhorar muito nisso. Para honrar o meu Deus, o meu Pai. Eu, Roberto, tenho que melhorar muito nisso. Para poder falar, olha, que o Senhor ele possa olhar para mim, poxa, esse aqui é meu filho muito amado. Porque Deus olhou para Noé, olhou para Daniel, e tem mais um, né? E Jó. A quem o Senhor diz, esses são os, a quem ele diz, eu amo eles. E o quarto foi Jesus. Esse é meu filho amado em quem me compraz. Olha, ser comparado com Jesus, irmãos, na questão do amor. Só Jó, Daniel e acho que Noé, né? Eu não lembro quem que tem. Eu sei que são 3. Em quem o Senhor falou, esse aqui é amado por mim, eu amo esses caras. Eu tenho que melhorar muito, irmãos. E você? Como é que você está nessa caminhada? O que você tem que melhorar? O que nós temos que melhorar? Para poder a gente falar, poxa, olha, não é se exaltar, não é se, eu sou amado do Senhor, não. É, poxa, eu preciso fazer mais para o meu Senhor. Eu preciso amá-lo mais, porque quando eu amo mais Ele, faço para Ele, Ele demonstra o seu amor para comigo mais ainda. Então é isso que a gente tem que fazer. Então Deus não disse para Daniel, mude o seu caminho, mas disse, continue no caminho. Muitos começam bem, mas poucos perseveram. Muitos começam. Tem pessoas que estão anos e anos na igreja, mas estão longe de Jesus. Porque as obras são as mesmas, não mudou o coração, não mudou o jeito de falar, o jeito de pensar. São pessoas que não foram transformadas pela palavra. Foram apenas transformadas de ambiente. Saíram do ambiente do mundo e entraram no ambiente da igreja, mas são as mesmas pessoas. Então nós precisamos deixar Jesus mudar. E assim perseverar na mudança que Ele está fazendo no nosso coração. A fidelidade bíblica é continuidade, não entusiasmo momentâneo. É ser fiel até a morte, como o Senhor disse lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. A fidelidade passa pela morte, irmãos, mas não termina nela. Isso que é engraçado. A fidelidade, ela passa pela morte, porque Jesus disse, ser fiel até a morte. Daniel, ser fiel, segue o teu caminho e seja fiel até o fim. Ou seja, a fidelidade, ela passa pela morte, mas não é o final dela. Vocês lembram do que Jesus disse lá para as irmãs de Lázaro? Ainda que morra o quê? Aquele que crê em mim. Esse é o detalhe. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a morte não é o fim, é apenas o começo. Para aqueles que estão em Cristo, para viver uma nova vida, num novo céu e numa nova terra. Para aqueles que morrem sem Cristo, é o fim, porque sofrerão a morte eterna. Então, irmãos, a fidelidade, ela passa pela prova da morte. Ou seja, até o fim da minha vida terrena, eu tenho que ser fiel a Ele. Eu tenho que permanecer sendo fiel. Porque o Senhor disse para Daniel, segue o teu caminho, porque no final você descansará. Não é fracasso morrer, irmãos. Não é esquecimento. É alívio após uma vida de fidelidade. Porque o Senhor diz na sua palavra que naquele dia o Senhor enxugará dos nossos olhos o quê? É o fim de todo um sofrimento, de uma jornada de sofrimento. Quando João pergunta, Senhor, quem são esses que vêm debaixo do altar? De onde esses homens estão vindo? De onde essas pessoas estão vindo? E aí o anjo diz, olha, esses são aqueles que vieram da onde? Da grande tribulação. Ou seja, sofreram, padeceram,
lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí a gente fica, Senhor, tá difícil, irmãos, tá difícil é para quem está lá na China, tá difícil é para quem está lá no Oriente Médio, é para quem está lá na África. A irmã Vera, ela posta lá no nosso grupo a jornada da Manuela, que quase foi presa lá na África, quase. Deram poucas horas para ela sair fugida de lá. Para eles sim está difícil. Para nós, é que nós somos muito relaxados. Porque quando vier realmente a prova que vai vir sobre o mundo, irmãos, se prepara. Vamos nos preparar, irmãos, porque a fidelidade ela vai passar pelo teste da morte. E nós temos que ser fiel até a morte, até o fim. Então, irmãos, vamos ser fiéis, para que naquele dia o Senhor venha enxugar dos meus e dos seus olhos toda lágrima, e a gente não terá lembrança das coisas passadas, porque a gente vai dizer no final, valeu a pena tudo que nós passamos, valeu a pena perseverar, valeu a pena ser fiel, valeu a pena dizer não para o pecado, dizer não para a minha carne, valeu a pena eu ter deixado tudo, por amor a quem? Por amor a Jesus, valeu a pena. Daniel morreria sem ver tudo, mas morreria em paz. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, como está em Salmos capítulo 116, versículo 15. Para o fiel, a morte não é um castigo, é a transição. Ainda que morra, viverá. Não é um castigo, não é um final. Para o santo é só a transição. Sai do mundo mau, do mundo sujo, do mundo imundo, do mundo horrível, para o paraíso de Deus. Amém, meus irmãos? Para o paraíso de Deus. Nós temos que perseverar até o fim. A fidelidade, a minha, a sua fidelidade, a nossa perseverança, no final ela será honrada. Porque o Senhor diz, Daniel, segue o teu caminho, você vai descansar, mas no final você vai ressurgir, você vai ressuscitar para receber o seu galardão, a sua recompensa. Irmãos, a fidelidade no final, ela vai gerar um galardão para mim, para você, que é a coroa da vida. Ao que vencer, darei a coroa da vida e o direito de sentar comigo no meu trono e reger as nações. E será a coluna na casa do meu Pai. E receberá um novo nome. Olha quantas promessas, irmãos. Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem reservado. Tira os olhos do mundo, põe os olhos no céu. Paulo, ele sempre nas suas mensagens, ele fala, olha gente, olha para o galardão, olha para a recompensa. O que você está sofrendo aqui não pode ser comparado com a glória futura. Não se compara com a glória futura que você vai receber. Então vale a pena você sofrer um pouco para você receber algo extraordinário, em que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para mim e para você, irmãos, é inimaginável. A inteligência artificial não consegue descrever aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Permaneça fiel, siga firme até o fim, porque no final o Senhor irá nos ressuscitar para poder entregar a mim e a você o galardão, a grande recompensa. E ao fim dos dias te levantará, é o que o Senhor diz aí em Daniel capítulo 12, aí no finalzinho. No fim dos dias ele te levantará, ou seja, ele te ressuscitará. Aqui está a esperança suprema, irmãos, minha e sua. Daniel não apenas descansaria, mas ressuscitaria. Deus não se esquece dos seus. O justo não fica no pó. A história não termina no túmulo. Muitos dos que dormem ressuscitarão, como está em Daniel capítulo 12, versículo 2, que é a profecia de Daniel. Ser fiel até o fim é crer que Deus ainda tem a última palavra. Nós temos que ser fiel, porque é Deus quem tem a última palavra, não é o governo do mundo, é Deus. É Deus que dirige o mundo. Se você ler lá a primeira, Daniel, capítulo 1, nos primeiros versículos, a palavra do Senhor vai dizer que Deus deu vitória a Nabucodonosor sobre Israel. É Deus que coordena os governos, é Deus que institui, é Deus que destitui, é Deus que coloca, é Deus que tira. É nisso que nós temos que crer, é Deus que dá a última palavra. Cabe a mim e a você é ser o quê? Fiel, fiel até o fim. A fidelidade no final receberá sua herança. Para receber a tua herança, para receber a tua herança, Deus diz a Daniel, Daniel não poderia nada, Daniel não perderia nada por não ver tudo agora. Ele receberia tudo no final. A herança é vida eterna, reino de Deus, comunhão plena com o Senhor, em que nós estaremos para todo sempre louvando ao Senhor, que é santo, santo, santo.
Por isso nós temos que terminar a nossa jornada como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, Paulo diz, não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. E amar a vinda do Senhor não é Senhor volta, é se preparar para se encontrar com Ele. É se aprontar para se encontrar com o Senhor. Amar a vinda do Senhor é se preparar para se encontrar com Ele. Todos aqueles que amarem a sua vinda também receberão esse galardão. Deus não é injusto para esquecer a sua fidelidade, a fidelidade dos seus servos. Daniel capítulo 12, versículo 13. O Senhor nos ensina por meio destas palavras: nem todos verão o cumprimento das promessas. Quantos não morreram imaginando que veriam a vinda do Senhor? Quantos não morreram aguardando promessas, mas não viram? Então nem todos verão as promessas, assim como Daniel não viu promessas, Abraão não viu promessas, muitos daqueles que dormem não viram as promessas. Nem todos entenderão tudo que está escrito, mas todos os fiéis serão recompensados. Todos os que forem fiéis até o fim serão recompensados. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Continue no caminho, seja fiel, mesmo sem resposta. O descanso vem, a ressurreição é certa. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Vale a pena ser fiel. Irmãos, permaneça no caminho. Amém?